a paz do Senhor. Amém. Os amados que podem, por gentileza, tomem assento. Meus amados, desde logo os convido para que nós abramos as nossas Bíblias, Evangelho por Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 42. Evangelho por Marcos, capítulo 8, versículo 42. Enquanto os amados procuram, permitam-me tecer a Deus os meus mais profundos agradecimentos por estar aqui com os amados. Estar aqui nessa noite é um privilégio muito grande, pois, meus amados irmãos, pastor Tony, pastora Luzinete, são os meus padrinhos de casamento. E não só isso, irmãos. Nosso querido pastor Tony, ele também é um grande conselheiro. Em todo momento que eu preciso de um refúgio, de um abrigo, de um conselho, eu tenho esse acalanto no pastor Tony, que é o meu pastor, que eu tenho muita deferência. Não é à toa que o nome do pastor Tony Wenzler, essa expressão é uma expressão alemã, de lordes alemãs, quando a Alemanha ainda era governada por reis. E esses nobres vieram com muita pujança nas Américas, e o pastor Tony ele realmente honrou o tronco genealógico, pois é um grande homem de Deus, um homem que se sobressai, que Deus possa abençoá-lo sempre. É uma honra muito grande poder comungar com o servo do Senhor nessa noite. E eu agradeço a Deus e irradio esses agradecimentos aos amigos que nós temos. Nós temos muitos amigos, eu não quero ser prolixo, mas me permita suscitar apenas alguns. O querido pastor Roberto, um grande homem de Deus. Um outro padrinho de casamento que eu tenho aqui, que é o Daniel. Né? O Daniel, que eu creio que logo, logo vai ser pastor, porque é uma chamada muito grande, está no lugar certo, na fonte, que é com o pastor Tony. E eu sei que o pastor Daniel, o irmão Daniel, está cada vez mais forte, né, irmãos? Então, é muito bom vê-lo. Sinal que a terra de Canaã aqui, ela está manando leite e mel, né? Meus amados, ao querido pastor João Batista, que Deus o abençoe, a irmã Gerenice, que eu tenho a alegria de ver, a irmã Maria. Na irmã Gerenice, irmãos, eu falava ao pastor Tony, a minha mãe, quando eu tinha 3 anos, ela me levou a primeira vez, nós éramos da congregação do Badraum, e ela me levou a primeira vez nas consagrações, nas orações que tinha na casa da nossa querida irmã Gerenice, e eu fui até os 9 anos, irmãos. E ali Deus antecipou muita coisa na minha vida através daquelas maravilhosas orações e cultos. Que Deus abençoe as nossas queridas irmãs. E, como eu disse, irmãos, em nome dos obreiros, que Deus abençoe os amados, que Deus abençoe os queridos irmãos, que Deus abençoe os amigos que temos, ao querido Bruno, que está aqui, aos amigos. Por favor, meus amados, no decorrer da mensagem, agradeço aos demais. Evangelho por Marcos, capítulo 8, versículo 22. Os irmãos que encontraram, digam amém. Assim nos diz o texto, a partir desse momento, não ande, não converse. Os oráculos do Senhor nos propalam da seguinte forma: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido e já via de longe, e distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E você diz amém. Meus amados, eu peço para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, para que nós tenhamos uma interpretação salutar desse texto. Eu, hoje, me debruçando sobre alguns textos, e como pastor de igreja, irmãos, nós sabemos que a ceia, como nosso querido pastor Tony já nos ministrou aqui no início do culto, não é apenas um culto, mas é a celebração e a renovação de um contrato sinalagmático que tem vontades entre duas as partes. Jesus ele disse: quem come e bebe tem parte comigo. Isso é uma cláusula contratual. Então o culto de ceia vai além de um próprio culto. Mas eu, relutando muito, entendi que o Senhor queria nos falar por meio desta mensagem. E meus irmãos,
O evangelista Marcos é um evangelista singular. Os irmãos sabem bem que o Evangelho por Marcos tem 16 capítulos. Ele é direcionado aos romanos, porque é o único evangelho que tinha ou que apresenta expressões em latim, que era a língua dos romanos. O Evangelho por Marcos vai apresentar o segundo animal, ou a segunda inferência de animal, porque os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o Evangelho por João, eles vão apresentar as ideias do Antigo Testamento no Novo Testamento. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Os 4 estandartes das tribos de Israel. E Marcos ele vai apresentar o estandarte do leão. Ele vai evangelizar Roma, o maior império de todas as épocas. Enquanto o Brasil hoje não tem nem 600 anos, Roma ela ficou de pé 2000 anos. E Marcos ele foi aquele que recebeu a incumbência de evangelizar aquele povo e demonstrar a grandiosidade de Cristo. Meus amados, ele escreveu esse evangelho 4 anos depois do seu mentor partir para as mansões celestiais, que foi Pedro, o apóstolo Pedro, que faleceu no ano 60, por meio de mártir. E Pedro abraçou Marcos quando o apóstolo Paulo rejeitou Marcos. Porque os irmãos sabem bem que o evangelho, o nome verdadeiro de Marcos é Iohanan, João Marcos. Mas para não confundir, nós tiramos, ou alguém tirou o prefixo, para que não houvesse, então, uma confusão na hora de se abrir o livro, para não confundir com outro João, o apóstolo. E por isso que o evangelho, o Evangelion Katamarkon, é um dos evangelhos mais singulares, porque Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, e ele foi cooperador de Paulo. E Paulo viu medo em Marcos e o expulsou. Marcos ele foi abraçado por Pedro e Pedro trabalhou naquele que foi expulso. E quando trabalhou naquele que foi expulso, Marcos ele se tornou um grande evangelista. Os irmãos sabem que Jesus ele tinha 70 evangelistas, 400 membros na igreja de Petrópolis, 12 discípulos que se tornaram apóstolos, mas Marcos ele tinha um diferencial muito grande, porque mesmo pertencendo à casa de uma mulher chamada Maria, que emprestou a casa, o cenáculo, onde os 120 estavam reunidos em Atos 2, Marcos, ele foi o único dos evangelistas que ele tratou sobre esse milagre. O único. Se os irmãos pegam os outros evangelhos até apresentam um milagre um pouco parecido, mas não é o mesmo milagre. Aqui nós temos um ministério extraordinário de Cristo sendo executado. O judeu, irmãos, esperava um Messias, que fosse um Messias que curasse. O próprio Malaquias profetizou também sobre isso. Sobre as suas asas ele traria cura. E Marcos, ele foi um dos que apresentaram as curas, que foram as curas originárias. É Cristo tomando a posição de Deus. E Deus como Deus que saiu de Deus para ser Deus, executando o ministério de Deus. E logo, meus amados irmãos, o texto ele é perfeito. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, acompanhando no texto, podem perceber que a Bíblia ela vai nos relatar que Jesus ele chegou até uma cidade chamada Betsaida. Betsaida é uma palavra aramaica que se deriva de 2 palavras, Bet mais Saida. Betsaida significa casa de pescadores. Isso nos chama atenção porque a casa dos pescadores era uma casa que tinha peixe, que vendia peixe, que assava peixe, onde comprava peixe, onde vendia peixe. Só que Jesus, quando ele vai para Betsaida, Jesus, ele não vai fazer qualquer milagre ou qualquer ritual. Aqui nesse texto nós temos algo que nos traz muito a reflexão. Porque Jesus nesse texto, ele cuspiu e ele curou o olho daquele cego através de saliva. Ora, meus amados, aqui nós temos então uma lição perfeita, que Deus, ele não tem uma única forma para realizar o milagre. O nosso Deus, ele ainda trabalha no incomum para realizar as coisas. Nós estamos presos a sistemas. Todos aqui sabem que nós estamos ligados a sistemas. O nosso celular tem um sistema. Quando nós ligamos um computador, tem um sistema. O sistema de governo brasileiro é um sistema. O sistema dos poderes do Brasil, judiciário, legislativo, executivo, vem de um sistema. O sistema matemático dos bancos, sistema. Nós estamos envoltos de sistemas. Nós estamos presos em sistemas. Mas Jesus, ele é a prova cabal
de que ele ainda quebra sistemas. E quando, irmãos, ele curou aquele cego daquela forma, ele estava exatamente querendo relatar que ele ainda faz algumas coisas por meio de formas incomuns. Quando isso vai acontecer, a Bíblia então ela volta naquele versículo que nós lemos, e ela fala que Jesus ele chega na casa dos pescadores. Quando ele chega na casa dos pescadores, alguém talvez vai perguntar o que é que Jesus ele veio fazer aqui. Jesus ele viveu 33 anos, com 3 anos e meio de ministério, e no terceiro dia ressuscitou. 3 anos e meio de ministério, todos aqui vão concordar que o ministério terreno de Jesus foi muito rápido. 3 anos e meio para fazer tudo o que Jesus havia feito é realmente muito rápido. Tanto que o próprio João, no último capítulo, no último versículo, disse que se todos os milagres que Jesus havia feito fossem escritos, os livros da terra não comportariam. Imagine a quantidade de coisa que Jesus fez nos 3 anos e meio. Só, meus amados irmãos, que quando Jesus ele vai para Betsaida, ele vai para a casa dos pescadores, alguém pergunta: o que é que o Senhor veio fazer aqui? O que é que o Senhor veio tratar aqui? O Senhor veio comer peixe na casa dos pescadores? O Senhor veio pescar peixe na casa dos pescadores? O Senhor veio tratar alguns peixes na casa dos pescadores? Jesus, irmãos, ele não vai para tratar com nada de peixes. Jesus, ele tinha um objetivo. Os irmãos leem esse texto e os amados percebem que Jesus, ele não vai para fazer qualquer outra coisa. Ele tinha um objetivo. Existe um hino antigo, irmãos, eu nasci na Assembleia, nasci no Belém, vou subir no Belém, assim espero. Mas existe um hino antigo que é um hino um pouco equivocado. Era um hino que falava da seguinte forma: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E ele passeava. Só que é o seguinte, irmãos, o nosso Deus ele não passeia. Quem passeia sou eu e você. Quando eu vou para o shopping com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou distrair a minha cabeça, eu não levo os meus processos, eu vou lá e vou distrair a minha cabeça porque eu vou passear. A Bíblia fala que quem passeia é o diabo, porque o diabo não tem muito o que fazer. Deus ele tem um objetivo, aleluia. De repente alguém olha e fala: o que é que o Senhor veio fazer na casa dos pescadores? Eu tenho um objetivo, aleluia. Ele teve um objetivo quando ele foi em Sicar, falar com a mulher samaritana. Ele teve um objetivo quando ele disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele teve um objetivo quando ele disse a Noé: Noé, prepara uma arca porque mandarei um dilúvio. Ele teve um objetivo quando ele mostrou a José os molhos se curvando e José governando. Ele teve um objetivo quando curou o cego Bartimeu. Nessa noite eu e você, talvez alguém pensou dizendo: eu vou ir para aquela igreja, eu vou sair daquela igreja, a minha semana vai ser a mesma, a doença vai continuar, o meu marido vai ficar dessa forma, a minha esposa vai permanecer desse jeito. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu chego na tua Betsaida, alabaracébia. Hoje eu chego na tua Betsaida, porque o mais extraordinário, meus irmãos, é que a Betsaida também é um sinônimo para os judeus de uma casa rotineira. Os irmãos não vão ler muito na história daqueles homens de Betsaida, muitas mudanças abruptas nas suas relações sociais. Betsaida era um lugar onde a pessoa entrava, comprava o peixe e ia embora. Betsaida era o lugar onde o pescador pescava o peixe e vendia e ia embora. Betsaida não era um lugar de mudança de rotina, mas o que eu admiro no nosso Deus é que Ele ia mudar a rotina de alguém ali. Ele ia mudar a rotina de alguém. Passava dia, entrava dia, continuava na mesma rotina. A pior coisa da vida é
entrar na rotina. Quem está na rotina vem para a igreja e adora a Deus no meio da rotina, já é rotativo, já é natural. A rotina, irmãos, é complicado. Um casamento na rotina está fadado ao fracasso. Antes, na época do namoro, Deus sabe que você pegava a sua namorada, você levava ela para a pizzaria, você cuidava dela, você honrava ela. Mas hoje, para comer um hot dog na praça, você não consegue. Mas o Senhor está falando para alguém aqui: eu vou mudar a tua rotina, eu vou trabalhar na tua rotina, eu preciso modificar a tua rotina. Se você continuar nessa rotina, você não vai conseguir permanecer muito tempo, porque a rotina prostra, a rotina arranca a alegria, a rotina mostra para você que você não vai alcançar os seus objetivos. Aí de repente é alguém entrando na faculdade e a sua vida do mesmo jeito, é alguém passando no concurso e a sua vida do mesmo jeito, é alguém crescendo no ministério e você do mesmo jeito, é alguém prosperando no casamento, tendo filho, e você do mesmo jeito. Mas Deus está dizendo: hoje eu vou pisar em Betsaida, hoje eu vou entrar em Betsaida. Uma mão levantada é pouca, duas também é. Uma mão levantada é pouca, duas também é. Quem tem as mãos, levante agora, porque Deus vai trabalhar na rotina de alguém. Deus vai trabalhar na rotina de alguém. Alguma coisa na tua vida vai começar a mudar. Precisa mudar. Betsaida era lugar de rotina, mas tinha alguém que precisava sair dessa rotina. Era um ciclo vicioso. O diabo, irmãos, às vezes ele nos coloca, ele tenta nos colocar em algumas redomas para não nos ver sair e não nos ver sonhar. Muita gente pensa que servir a Jesus é sofrer. Muita gente pensa que servir a Deus é viver uma vida de miséria. Abraão, ele era o homem rico, poderoso da sua época, e mesmo assim não deixou de servir a Deus da forma como deveria servir. Jó, se fizéssemos um paralelo da riqueza de Jó com a riqueza de Bill Gates ia perder pela riqueza de Jó. Jó, ele tinha quase o dobro dos investimentos, se fosse nos nossos dias, que teria Bill Gates. A Bíblia fala que José era governador, e toda a África ele recebeu o nome, África e Ásia maior e menor, Safanate Paneá, o salvador de toda a prata, ou de toda a pátria. Ora, meus amados, viver com Deus não é sinônimo de viver sofrendo. Tanto que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, e da costela de Adão, do tselen, do tselá, da parte de Adão, Deus ele formou Eva, e Deus os colocou num jardim no Éden. Ali a palavra é Gan Eden, que significa lugar das delícias, lugar das alegrias, lugar dos prazeres. A minha e a sua casa não é apenas uma casa, é um lar. A palavra lar em latim vem de lare, que significa lugar aquecido no coração. Às vezes nós não olhamos para nossa casa como um lugar de alegria, mas hoje o Senhor ele vai te tirar dessa redoma. Porque Jesus ele vai dar alegria no seu lar. Você vai sentir prazer de chegar na tua casa e estar com a tua família. Você vai sentir a alegria de deixar o celular de lado e compartilhar alegrias com a tua família. Porque Deus ele não vai deixar a sua família entrar em rotina, ou pelo menos permanecer nela. A Bíblia ela continua, irmãos, porque o texto é extraordinário. E a Bíblia fala que trouxeram-lhe o cego, está no versículo de número 22. E trouxeram-lhe um cego, e rogaram para que o tocasse. Quem foi? Não sei. Pastor Kelvin, mas o que a tradição fala? O único que fala era um rabino chamado, e um historiador, o nome dele era Jesus Ben Sakai. Mas ele fala, e ele não fala o nome de quem eram. A Bíblia só fala, rogaram-lhe para que o tocassem. A Bíblia está dizendo que um grupo se levantou e falou: Jesus, toca nele. Jesus, o Senhor poderia curá-lo? Alguém estava rogando a Jesus. Rogaram-lhe, alguém estava orando por ele.
Eu não estou aqui porque eu sou bom. Existem muitos joelhos da minha mãe dobrado, pedindo: Jesus, visita o Kelvin. Não deixa o Kelvin cair. Não deixa o Kelvin desmorecer. O adolescente, o jovem que está aqui, não está aqui porque é bom. Os joelhos da sua mãe oraram e oram muito por você, para que você não caia, para que você não seja desamparado. Ora, rogaram-lhe. A Bíblia está dizendo: Deus levantou alguém para interceder por ele. Primeiro, aqui é algo profético de Deus. O Senhor levantou algumas pessoas. Deus, ele vai levantar para a gente algumas pessoas para nos ajudar. Existem dois tipos de amizade. A amizade verdadeira, porque existem pessoas que o homem nos apresenta, mas existem pessoas que Deus nos apresenta. Existem amizades que estão com a gente no Nissim Miojo e estão com a gente na pizza. Mas existem amizades que só estão com a gente na pizza. É por isso que existem duas classes: o amigo de verdade e o caçador de recompensa. O caçador de recompensa está com você por aquilo que você pode dar, por aquilo que você pode conceder. Ele não está com você por aquilo que você é. Ele não vai estar com você sempre. Ele até pode andar com você, mas ele está torcendo para ver você cair. Mas é por isso que nessa noite Deus, ele está dizendo: eu vou selecionar quem entra e quem não entra na tua vida. Eu vou selecionar quem entra e quem não entra na tua casa. Eu vou fracionar quem entra e quem não entra nas tuas amizades. Porque não é todo mundo que vai permanecer na amizade com você. Eu vou ter que arrancar, eu vou ter que tirar, eu vou ter que excluir, eu vou ter que mexer. Gente, é complicado, irmãos. A Bíblia fala que por causa de uma amizade, eu e você estamos sofrendo até hoje. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que o próprio Deus vai profetizar. Primeiro profeta, ele vai olhar para Eva e vai dizer: colocarei em 30% está comigo. Colocarei inimizade entre ti e a serpente. Se ele colocou inimizade é porque tinha a. Se ele colocou inimizade é porque tinha a amizade. Só que a amizade não confluía para o reino. A amizade não confluía para o propósito. Então Deus precisou intervir, e às vezes a gente não entende. Mas pastor, por que eu perdi aquele amigo? Por que eu perdi aquele namorado? Por que aquela namorada se foi? Por que aquela pessoa me deixou? E era Deus dizendo: é por causa do propósito. Eu tenho que arrancar, porque eu não vou aceitar te perder. Eu tenho que mexer, porque eu não vou aceitar abrir mão de você. Então alguém entrou aqui com dúvida, e vem a resposta de Deus. A promessa na tua vida não vai ser rompida por causa de alguém. Eu vou arrancar pelo propósito. Aleluia. Eu vou arrancar, e é por isso que Deus vai entrar nos teus contatos do WhatsApp para arrancar algum contato de lá. Deus vai entrar, aleluia, no teu Instagram e vai fazer com que alguém pare de te seguir. Por quê? Porque é pela chamada, pelo propósito que Ele tem com você. Ele não vai abrir mão. Só que é o seguinte: mesmo existindo dois tipos de amizade, a Bíblia fala que alguém rogou a Jesus para que Jesus o tocasse. Deus, irmãos, Ele vai levantar pessoas para ajudar alguém aqui. Isso é Bíblia, irmãos. Perceba que Deus, ele abre portas, mas as chaves ele deixa às vezes na mão de algumas pessoas. Ele abriu a porta para José, a chave estava na mão de quem? Faraó. Ele abriu a porta para Daniel, a chave da corte estava na mão de quem? Nabucodonosor. Deus, ele abre portas, e às vezes ele deixa a chave na mão de alguém. Talvez você deva estar pensando: mas pastor, tem alguém segurando minha chave há muito tempo. Mas o seguinte: Deus, ele vai levantar ajudadores na tua vida. Deus vai levantar ajudadores no teu ministério.
Deus vai levantar ajudadores na tua área profissional. Eu estou pregando Bíblia, é a palavra. É para quem acredita, e quem acredita já levante a mão e receba, é a palavra. Deus vai levantar investidores. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu estou contigo, eu vou investir, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Você louva, as portas de Deus vão se abrir. Aquela chave que está na mão de alguém, Deus vai dar a ordem: abre a porta para minha filha passar, abre a porta para o meu filho passar. Deri, Taka, Teri, Marusi, Telamusi, Adjocanda. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ter alguém que vai te ajudar no ministério. Alguém vai olhar para você. Você até pode dizer: meu pai não era crente, minha mãe não era crente, não tem ninguém para me ajudar. Mas de repente Deus diz: basta eu te ajudar. Vou levantar alguém, vou levantar alguém, vou levantar alguém, vou levantar alguém, vou levantar investidores. Meu Deus, vai ser gente fechando empresa, mas você abrindo empresa. Jesus olhou e o texto continua. A Bíblia, ela vai continuar e ela vai falar que eles rogavam para que Jesus o tocasse. Me permitam falar ainda o que o Senhor colocou com base ainda nesse texto no nosso coração. Eles sabiam que eles não podiam fazer muita coisa. Eu não posso fazer muitas coisas com as minhas mãos. Já que eu não posso, eu vou entregar na mão de Jesus, porque eu sei que Ele vai fazer. Eles rogaram a Jesus porque sabia que Jesus faz. Isso é extraordinário, porque nós não podemos perder o foco em entregar os nossos problemas na mão de Jesus. Porque eles sabiam que haveria uma solução em meio ao caos. E o interessante é que o texto ele continua no versículo 23. E a Bíblia fala: e Jesus, e tomando o cego pela mão. A mão é aquela que constrói. Mão é aquela que edifica. Mão é aquela que levanta. Mão é aquela que escreve. Mão é aquela que digita. A mão. O judeu é ambidestro. Significa que o judeu usa as duas mãos. O judeu ele tinha a mão da justiça, do tzedakah, e os judeus tinham a mão do bakar, da bitkat kohanim, a mão da benção. O judeu, ele luta com a mão esquerda e ele come com a mão direita. Para o judeu, ele jamais poderia misturar as mãos. Mão da justiça é mão da justiça. Mão da bênção é mão da bênção. Só que de vez em quando Deus, ele modificava as coisas com a sua própria mão, mas aí é outro assunto. Só que o nosso Deus, ele é interessante porque a Bíblia fala que Jesus o tomou pela mão. Ali já era uma atitude de Cristo especial para aquele homem. Porque segurar na mão, num contexto rabínico, num contexto judaico, já é um indicativo de dizer: vou restaurar as tuas forças, vou restaurar os teus projetos. Somente amigos pessoais seguravam nas mãos. Até hoje, nesse contexto que se espalhou pela África, os indianos, os seus melhores amigos andam de mãos dadas, os palestinos de mãos dadas. Por quê? Porque isso é um sinal de amizade absoluta. Jesus ele não precisava segurar na mão daquele cego, mas ele segurou porque todo mundo estava dizendo: poxa, a gente vai levar ele para Jesus, a gente vai interceder por ele. Só que aquele contexto de Betsaida, os homens de Betsaida, na maior parte, eles não acreditaram no ministério de Cristo. Eles tiveram muito problema no decorrer dos evangelhos com Cristo. Só que a maioria daqueles homens, com certeza, estavam ouvindo e vendo Jesus entrar. Alguém olhou e falou: o ceguinho está aqui. Complicado ele, né? Não tem ninguém por ele. Não tem ninguém. Os judeus, eles consideravam 5 classes como classes gumá. Classes de mortos, classes de amaldiçoados. O judeu ele tinha problema com quem tinha deficiência. Se a pessoa nascesse paraplégica, tetraplégica, glaucoma, cega, glaucoma, que seja, lepra. Se a pessoa fosse cega, ela era considerada como alguém que estava debaixo de uma maldição. Jesus ele quebrou isso. No Novo Testamento não tem mais maldição hereditária. No Novo Testamento só tem bênção hereditária.
Como assim bênção hereditária? Porque muita gente hoje, irmão, tem aquele feeling de dizer, pastor, eu tenho uma maldição hereditária que pegava meu bisavô, que pegou meu avô, que pegou meu pai, que pegou, tenta me pegar. Irmão, saia disso. Jesus, ele quebrou a maldição hereditária, só tem bênção hereditária. O que é bênção hereditária? Davi, se tu permanecerdes nos meus caminhos, guardares os meus preceitos, eu, o Senhor, abençoarei a tua descendência. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, eu, o Senhor, abençoarei. Os irmãos percebem a profundidade daquilo que Jesus vai fazer? Aquele homem está sem amigos. Aquele homem não tem ninguém por ele. Porque a família, os judeus da época, se eles tivessem um filho com deficiência, o que eles faziam? Na madrugada eles levantavam, colocavam a criança afastada perto de um grupo de viúvas. Essas viúvas até tentaram oferecer vinagre para Jesus na cruz. Esse grupo de viúvas cuidavam dos órfãos e cuidavam dos deficientes na Beit Gumá. Então eles faziam e jogavam, ficavam afastados, ficavam em lugares como Betsaida, Betfagé. Então, meus irmãos, Jesus, quando segura na mão daquele homem, alguém olhou e falou: o que é que esse homem tem? Porque o cego não tem ninguém por ele. Mas Jesus segurou na mão dele e disse: você é meu amigo. Você é meu amigo. Mas eu não gosto dela. Você é minha amiga. Mas eu não gosto dele, eu sei que ele fez isso, eu sei que ele fez isso, eu sei que ela fez isso, eu sei que aconteceu isso lá na casa dela, eu sei que uma vez antes ele fez isso, fez aquilo. Jesus não está nem aí para isso hoje. Jesus está dizendo para alguém: eu sou teu amigo, estou segurando na tua mão. Mas eu não estou segurando na tua mão apenas por segurar na tua mão. Eu estou segurando na tua mão para você ver que eu não te deixo. Eu sou o teu amigo. Na tua maldição, na tua lepra, no teu pecado, eu estou dizendo: eu sou o teu amigo e eu vou te ajudar a resolver isso. Quando Jesus segurou na mão daquele homem, Jesus estava querendo dizer: eu sei que você tem uma vida travada por causa da tua cegueira. Eu sei que você não consegue ter mais uma vida de projetos. Mas é o seguinte, eu vou começar não restaurando a tua visão. Eu vou começar restaurando e segurando na tua mão. Porque mão é aquela que constrói. Aleluia. Pastor, mas eu até tento. Eu ponho a mão, eu luto, mas eu tento, mas não vai. Já viu alguém que não consegue terminar nada? Ele entra na faculdade, ele não consegue chegar até o fim. Ele entra no curso, ele não consegue chegar, ele tem uma dificuldade. Ele entra numa igreja, ele tem dificuldade de permanecer, ele sai. Ele assume um trabalho, ele tem uma dificuldade. Irmão, ele tem dificuldade para tudo, ele não consegue terminar nada. E o problema de quem não consegue terminar nada é que sempre vai ter um vazio que vai aumentando no coração. E qual é o problema disso? O problema disso é que às vezes isso é um critério de procrastinação, pode ser uma síndrome de Burnet, pode ser algo psicológico, mas, em regra, pode ser algo espiritual, porque quem é espiritual discerne as coisas do espírito pelo campo espiritual. E alguém está dizendo: Senhor, mas eu ponho a mão e não dá certo. Tentei, mas Jesus vai segurar hoje na tua mão. Jesus sabe que você tinha um sonho de fazer aquela faculdade, Jesus vai segurar na tua mão. Jesus sabe que você tem um sonho de finalizar, de ir até onde você precisa estar. Jesus vai segurar na tua mão, o teu projeto vai voltar. Mas pastor, a construção, a reforma lá na minha casa está parada já faz 10 anos. Jesus está dizendo: eu vou segurar na tua mão, você vai finalizar. Mas pastor, faz tempo que eu quero avançar na minha vida e não avanço espiritualmente. Antes eu até tinha visão, antes eu profetizava, antes eu ensaiava para cantar, hoje eu não consigo mais. E Jesus dizendo: eu vou segurar na tua mão e vou restabelecer os teus projetos. Os irmãos lembram de Atos capítulo 28? A Bíblia fala que a serpente ela foi imediatamente na mão de Paulo para envenenar o quê? Os projetos.
Porque o diabo sabe que a mão fala de projeto, fala de sustentação, fala de construção. O diabo ele foi diretamente na mão de Paulo para envenenar os projetos. E meus amados, enquanto eu ministro esta palavra, Deus ele fala ao meu coração algo muito forte sobre isso. O diabo tentou envenenar o projeto de alguém aqui. O diabo tentou envenenar o casamento de alguém aqui. Deus sabe como estão as coisas lá na tua casa. Deus sabe como estão os projetos aqui nesta igreja. E Deus está blindando a congregação do Boa Vista 1, meu amigo pastor Tony. O diabo tentaria envenenar algum departamento desta casa. Alguém com veneno muito forte ia tentar acabar com algum propósito aqui. Mas nesta noite, quem é espiritual, fecha os olhos agora. Agora nós estamos em guerra, é batalha. A papara, joura, maracé. Pastor Tony, os projetos que Deus tem com o Senhor, meu amigo, o adversário não vai envenenar. Deus está blindando as tuas mãos. Amachur, Ekaiaçá. Aleluia. Nesta igreja do Boa Vista 1, assim diz o Senhor: eu estou blindando esta casa. O meu adversário não me envenena o meu propósito, não me invalida o meu propósito. Não vai. Não vai. Não vai. Quem é pentecostal, quem é do glória, entende o que Deus faz na casa. Quem não é pentecostal não entende. Quem não entende o movimento do Espírito pode até estar perdido, mas quem sabe o que Deus faz nessa noite, já está adorando a Deus e entendendo que Ele está neutralizando o veneno contra o propósito. A minha e a tua família é projeto de Deus, foi planejado por Deus. O adversário não vai conseguir. Não vai. Não vai. Não vai. Ele não vai. Ele não vai acabar com aquilo que Deus começou na tua vida. Ele não vai acabar com aquilo que Deus começou na tua trajetória. Ele não vai acabar com a promessa que Ele te fez há muitos anos. Aleluia, Ele não vai acabar. Não vai. Não vai. Não vai. Erimiaio, seriminaia, quelevácia. Tem algo de Deus aqui nesta noite, meus amados. Terimiocamanderemaia, terimiocalamucia diocanda. Deus, Ele precisa trabalhar em corações aqui nessa noite. Porque algo projetado na tua vida deu errado e a mágoa está te consumindo. Nós hoje somos impactados. Eu tenho, irmãos, Deus me deu, com muita humildade, Deus me apresentou 3 caminhos. E Ele, por muita bondade, num círculo de oração, Ele falou comigo: você vai para essas 3 áreas: psicologia, teologia e direito. Dentro da psicologia existem algumas síndromes, e as 3 principais hoje é a síndrome de Burnet. Além disso, as principais que nós conhecemos é a depressão orgânica, é o estresse e a ansiedade. A depressão é aquele que perdeu algo no passado e não consegue superar. A mente dele fica: por que não deu, por que não foi, por que não era, por quê. O depressivo não está aqui. O depressivo está naquilo que perdeu. O estressado também não está aqui. O estressado, ele tem a sobrecarga do presente. Ele tem uma dificuldade de correlacionar as variações do passado e do futuro. Porque ele acaba envenenando os dois. E o problema do ansioso. O ansioso também não está aqui. O ansioso, ele está até presencialmente, corporalmente aqui, mas a mente dele está no trabalho de amanhã. A mente dela já está no final do culto pensando o que é que vai fazer para cozinhar, o que é que vai fazer para isso, para aquilo. A mente não está aqui.
E o problema disso é que a gente vai trazendo essas marcas. E quando acontece algum problema, a gente precisa liberar perdão, e a gente não libera, a gente fica magoado. A palavra mágoa significa mágoa, vem de má água, água suja. Quando eu estou magoado, significa que uma água suja está correndo dentro de mim. Mágoa é literalmente esgoto. É como se um esgoto tomasse conta do meu sangue e estivesse passando dentro de mim. Isso é mágoa. E perceba que às vezes Deus precisa falar latentemente conosco. Eu preciso curar esta mágoa. É por isso que alguém que dobra, que vai tentar dormir e a mente não descansa, síndrome do pensamento acelerado, vai tentar dormir e não consegue, vira para um lado, vira para o outro. E a pior coisa, irmãos, às vezes, se eu não tomar cuidado, principalmente como pastor, os irmãos têm o pastor Tony aqui, às vezes o pastor, ele fica assim, os irmãos podem perceber, às vezes o pastor, ele fica tentando encaixar as coisas na cabeça. A gente vai tomar café, a gente fica preocupado com o irmão que está desviando, com o irmão que está vindo, o irmão que está entregando, o irmão que... Irmãos, é coisa de pastor. E, às vezes, se eu não tomar cuidado, às vezes, acabo deitando e tentando dormir. E eu peço para Deus, Senhor, me dá paz. Até porque a Bíblia fala que é o Senhor quem concede o bom sono. E o pior problema de quem tem a mente acelerada é dormir do lado de alguém que dorme rápido. A minha esposa, irmão, vem dormindo no corredor, pastor Tom. E é difícil, irmãos. Aí é problema. E meus amados, às vezes a gente vai aglutinando, vai agregando tanta coisa. E a gente acaba não entendendo as coisas de Deus, porque é o diabo tentando envenenar os projetos. Mas é uma noite em que Jesus vai ter que quebrar isso. Alguém está vivendo dentro de uma casinha, dentro de um cubículo, e Jesus precisa descer e quebrar isso. Para você voltar a sonhar. Os irmãos percebem que a palavra é tão extensiva. Talvez uma próxima vez, quando o nosso querido pastor Tony humildemente nos convidar, eu virei para continuar e finalizar esse texto. Mas os irmãos percebem como Deus acaba nos trazendo de volta. Ele precisa dar a liberdade para alguém aqui que já não consegue mais ver a promessa distante. Abraão, sai da tua tenda, porque essa traça de couro está te impedindo de ver a promessa. Olha para as estrelas, olha para aquilo que eu tenho para você. Veja a promessa. Eu vou finalizar aqui no mesmo texto onde a Bíblia fala: e levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. Meus amados, o texto, ele fala o seguinte: que Jesus, ele foi, cuspiu, tocou nos olhos dele, ele voltou à ideia primitiva do Deus Criador, o Hashem, o Deus que cria todas as coisas. Lá no livro do Gênesis, ele criando Adão. Imagine o nosso Deus, ele criando o olho, da forma como ele criou. A forma, o jeito, o modelo do próprio Deus Criador, é a forma originária. Porque Deus é assim, irmãos. Quando ele cura, alguém de 60 anos pode receber um transplante do céu de um órgão, como uma criança, um bebê que ainda está nascendo, totalmente novo. Meus amados, quando Jesus impôs-lhe as mãos, Jesus perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? Aí ele falou: eu estou vendo. Mas eu estou vendo homens como árvores. Complicado, irmão, porque o homem era cego. Como é que ele sabia que era árvore? Aí já era um problema. Talvez alguém tenha olhado: ô, rapaz, que isso? Alguma coisa errada aí. Meus amados, mas aí o que vai acontecer? Jesus então, ele perguntou para aquele homem: eu vejo homens como árvores. Talvez alguém já com certeza meneou a cabeça, falou: tá vendo? Jesus poderia ter curado de uma vez, mas não curou. Jesus está com problema na cura. Está vindo só uma cura parcial. Inclusive Marcos, eu falei para os irmãos que é o único que fala da cura gradual desse cego. O único. Meus amados, quando aquele homem falou isso, Jesus foi e impôs-lhe as mãos novamente. Aí quando Jesus impôs-lhe as mãos novamente, aí Jesus, depois de orar, falou para ele: ei, como é que você está vendo? Agora eu estou vendo normal. Mas qual que é o significado disso? Tem milagres na nossa vida, meus irmãos, que vão acontecer de uma vez só. São instantâneos, são na hora. Mas existem milagres que vão acontecer na nossa vida em que Jesus vai fazendo, 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 fazendo.
Existem milagres e existem situações na nossa vida que são na hora. Mas existem situações na nossa vida que Deus, Ele divide. Primeira fase e segunda fase. Pastor, mas como assim? Está no texto, irmãos, é Bíblia. Meus amados, entendam uma coisa. O Senhor, Ele está falando com alguém aqui, não pare agora. Quem foi que mandou você parar de orar? Mas ainda não aconteceu. Quem foi que mandou você parar de jejuar? Mas ainda não chegou. Quem foi que mandou você parar? A ordem é você continuar. Vai, porque o milagre vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Porque algumas coisas, irmãos, vão acontecendo com a gente no secreto, eu finalizo agora. Algumas coisas a gente precisa entender que a maioria das coisas foi como Jesus fez com o cego. Jesus tirou ele da aldeia. Está lá no último versículo dessa porção. Jesus tirou ele da aldeia. Por quê? Porque precisava. Jesus tirou ele da aldeia e ainda falou para ele, não retornes à aldeia. Está lá nesse texto. Tirou ele da aldeia e falou, não retornes para lá. Porque para alguém, Jesus vai ter que enviar para longe. Da parentela. Está muito junto. Tem algum problema lá e Jesus precisa tirar. Quem quer casa, e Jesus vai dar casa para alguém aqui porque tem que tirar. Porque senão vai continuar problema. Meus amados, Jesus tirou aquele homem para fora e levou ele. Talvez ele ia pensar, agora eu estou curado, mas eu estou sozinho. Está sozinho, mas está bem. Algumas coisas na minha e na tua vida nós vamos ter que passar sozinhos. É difícil isso. Jacó lutou a noite toda com o anjo. Ele e o anjo do Senhor. Só que o anjo do Senhor não o matou. O anjo do Senhor tratou Jacó. Moisés, quando orava sozinho no monte, a face de Moisés resplandecia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com teu pai. Avinu Sheba Shammai. Fale com o teu pai que está nos céus. Meu Deus. Ele vai tirar alguém da aldeia e vai dizer, não retornes para a aldeia. Por quê? Porque tem gente dizendo, se não der certo aqui na igreja, no Boa Vista 1, eu vou voltar para o pagode. Se não der certo aqui o casamento, eu vou lá, separo a casa de novo e tal, eu vou viver assim. Se não der certo lá no grupo, eu vou embora, não tem problema. Eu vou para outro lugar, eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, não tem problema. Se não der certo, eu saio, volto para a micareta, para o fluxo, para o funk, que seja. Mas Deus está falando com alguém aqui, eu vou arrancar a aldeia de vez do teu coração. Não vai mais ter volta para a aldeia que você saiu, você não volta mais. Não te cabe mais, não é para você. A aldeia que você saiu não é mais para você. Eu e você agora estamos na segunda fase do processo, na segunda parte do milagre. Essa aldeia Deus não tem mais para mim e para você. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Deus os abençoe.